esse cara tem mais de 10 milhões de passivo tributário. Cacete. Tem mais de 10 milhões de passivo tributário. E ele quer que eu apresente um plano para ele pagar esse passivo. Não é difícil fazer isso. Mas a primeira missão é fazer ele ficar economicamente viável. Porque o que adianta você parcelar essa dívida? Porque qual que é o não erro? conseguir pagar. E pessoal, presta atenção nesse erro, que é um erro clássico de todo mundo. O Felipe falou muito bem. A competência é o mês. Então imagine que eu não devesse nem R$1. A minha empresa fatura X e está aqui. E ela tem que sobrar um valor planejado. Tá? Tem que sobrar um valor planejado. E aí, por um fator ou outro, não sobra. Só que aí eu tenho um passado, alguma outra coisa, e aí chegou aqui uma dívida de uma notificação de um tributo específico. Aí você manda para o contador fala, é devido, tem que pagar. Aí você manda para o seu advogado, ele fala, é devido, tem que pagar. Ok, mas eu não posso pagar, como que eu faço? A gente tem que fazer a gestão disso para você ficar economicamente viável e depois você pagar. Né? E depois você pagar. Isso em tributo. Aí o que o pessoal faz? Parcela em máximo de vezes. Aí começa a encaixar na competência do mês. Sem entender o que é o resultado do mês e começa a botar dentro do negócio, dentro do baldinho. Começa a botar. E aí, obviamente, não sobra resultado. Porque ele olha e fala assim, não, 100 pau eu não consigo pagar, mas 10 e aí, por mês eu consigo. Tem muitos casos que nós somos chamados para ir fazer a gestão de crise, que quando você vê, de fato, não é crise. Porque o cara tem um puta de um resultado no mês, só que ele botou tanta despesa de dívida que ele tinha, de parcelamento de banco, que ele foi fazendo de qualquer jeito, de tributo e jogando lá dentro, onde o resultado dele ficou negativo. A hora que você tira tudo isso para fora, ele tem um resultado positivo, aí a gente pega essa dívida e faz um trabalho para alongar, que dá para alongar ela, diminuindo as parcelas e aumentando o prazo, ela fica ok. Ó, você praticamente resolve a empresa do cara. 70% dos nossos casos, quando nós somos chamados para fazer gestão de crise, é isso. 70%? Nos nossos casos, no nosso escritório, sim. Caraca, e basicamente quando você faz gestão de crise, você só é acionado para BO, você é o bombeiro das empresas. Então, é mais ou menos só BO. isso. Só BO, pensa, você chegando numa empresa que tá com perrengue do caramba. Cara, você chega lá com um caminhão de bombeiro, literalmente, mano. E a gente faz esse trabalho e é legal porque depois parece simples. Se você continuar o que você botou no papel e continuar. No podcast passado... A questão é saber, né? Você lembra no podcast passado que nós estamos assim? A gente coloca a situação da empresa na mesa e olhando aqui na mesa a gente vê tudo e movimenta as peças. É exatamente isso. Obviamente, você tem que ter um pouquinho de sangue frio, porque você vai deixar de pagar isso, aquilo, esse tributo, esse outro. Tem que ter um bom tributarista, porque lembre-se, eu não estou falando para você não pagar. Tá? Perfeito. Não pagar. Não pagar não é... Não pagar pode. O que não pode é sonegar. Agora, eu gerei a guia, não paguei, tá tudo bem. Eu vou fazer um plano para eu encaixar aqui... Vou com a ajuda do meu contador, do meu tributarista e vou pagar. A mesma coisa com o banco. Não é pecado você ir lá no banco que você está devendo e falar assim, ô gerente, vem cá. Cara, olha aqui, essa é a minha situação do meu DRE. Minha parcela é 60. Eu só posso pagar 40 por mês. Você vai ter penalidade de juros e tudo mais? Ok. Que também tem algumas formas para você diminuir isso. Mas você consegue alongar e ficar vivo. E muitos negócios desaparecem por conta disso. Então, voltando, a primeira missão é saber se eu sou economicamente viável. Se eu sou economicamente viável, tudo é mais fácil. Uma empresa, ela não quebra pela dívida que ela tem só, mas pelo resultado que ela gera. Porque se essa dívida for tratada, for negociada, for ajustada, perfeito, e você pagar com o que sobra do resultado e você focar no seu resultado, você consegue porque uma coisa que muita gente vê como negativo é uma empresa endividada, mas uma empresa endividada não é uma empresa ruim. Inclusive, dívida é uma coisa que faz parte dentro dessa salada como ingrediente para um bom resultado. Às vezes você precisa se endividar, e quando eu falo endividar, não é ficar devendo, inadimplente, coisa do tipo. É se endividar para comprar uma máquina e não usar o seu capital de giro e coisa do tipo. Mas é o que você falou, às vezes a empresa está positiva, ela está endividada e ela está ainda pagando o pós-EBITDA dela, digamos assim, que são esses custos, e ainda sobra dinheiro. Agora, o que você tem que tomar muito cuidado, quando você vê esses sinais e as coisas começam a acontecer, é que, assim, muitos empreendedores ainda, e é comum isso, tá? Isso acho que acontece comigo, com você,
Pô, o nosso negócio que nós construímos, que começou com o cliente número 1, é difícil, às vezes, você não tomar alguma decisão com a emoção. E quando você sente sinais desse tipo de coisa, você precisa ter uma pessoa muito fria do seu lado. Esse dia eu tinha um amigo, que é um cliente, que falou assim, cara, fiquei meia hora com você, só bucha, telefonema, não sei o quê, tal. Como que você consegue tocar tudo isso ao mesmo tempo? Porque eu tô aqui numa crise pequena, você tá me ajudando e eu já tô surtando. Falei, é simples. Eu não tô no seu problema, eu tô olhando ele de fora. Então, o seu problema tá ali, eu tô olhando ele de fora. Você tá olhando ele de dentro. Então, por isso que eu falo que às vezes é bom, nem que seja alguém de dentro da empresa, mas ter a visão de olhar de fora para conseguir encaixar. Porque quando você começa a tomar a decisão com emoção, é muito complicado. E outra, quando você está endividado, quando a sua empresa está com problema, o teu sono vai ser afetado. É a tua cabeça que vai ficar pensando nisso na hora de dormir, na hora de deitar a cabeça no travesseiro. Você, Ricardo, por mais que você se preocupa, tenha amizade, zelo pelo seu cliente, ainda assim, não é você, como você mesmo falou.